Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em abril de 1995, o cinema de ação mudaria para sempre com a estreia de Bad Boys. Dirigido por um estreante Michael Bay e produzido pela dupla dinâmica Jerry Bruckheimer e Don Simpson, o filme não foi apenas um sucesso de bilheteria, mas o nascimento de uma das franquias mais amadas da história. Com um orçamento modesto de 19 milhões de dólares, o longa arrecadou impressionantes 141 milhões mundialmente, provando que a química entre dois comediantes negros de televisão poderia dominar as telas de cinema. No Brasil, Bad Boys se tornou um hino da sessão da tarde, definindo o estilo de vida cool dos anos 90 com suas perseguições em Miami e diálogos afiados. Will Smith, que na época ainda era conhecido como Fresh Prince da televisão, recebeu um salário de 2 milhões de dólares para interpretar o detetive Mike Lowrey. Este papel foi o trampolim que o transformou em uma superestrela global de cinema. Já Martin Lawrence, que interpretou o detetive Marcus Burnett, recebeu um salário ligeiramente maior de 3 milhões de dólares, devido ao seu sucesso consolidado na comédia stand-up. A química entre os dois foi tão poderosa que Michael Bay frequentemente permitia que eles improvisassem cenas inteiras, resultando em alguns dos momentos mais engraçados e autênticos do filme que não estavam originalmente no roteiro. Um dos fatos mais curiosos dos bastidores envolve o icônico Porsche 911 Turbo Preto, dirigido por Mike Lowrey. O orçamento do filme era tão apertado que a produção não conseguia alugar um carro de luxo daquele nível. A solução? O próprio diretor Michael Bay emprestou seu Porsche pessoal para as filmagens. Em uma das cenas de perseguição mais famosas, Bay ficou tão nervoso com a possibilidade de bater em seu carro que ele mesmo assumiu o volante em algumas tomadas de ação. Essa dedicação pessoal do diretor ajudou a criar a estética visual saturada e frenética que se tornaria sua marca registrada em Hollywood, o famoso Bayhem. As filmagens em Miami foram intensas e cheias de desafios. A produção teve que lidar com o calor úmido da Flórida e com a logística de fechar ruas movimentadas para cenas de tiroteio. Michael Bay, vindo do mundo dos videoclipes, trouxe uma energia visual que era inovadora para a época, usando câmeras lentas dramáticas, cores vibrantes e ângulos baixos que faziam os protagonistas parecerem heróis inalcançáveis. O estilo visual de Bad Boys influenciou toda uma geração de filmes de ação que viriam a seguir, misturando o glamour da moda com a violência estilizada das ruas de Miami. A trilha sonora composta por Mark Mancina, com o tema principal Bad Boys do grupo Inner Circle, tornou-se um hino instantâneo. A música capturava perfeitamente o espírito rebelde e divertido dos personagens. Curiosamente, o roteiro original foi escrito para 2 atores brancos, mas os produtores decidiram mudar a dinâmica para trazer uma nova energia ao gênero policial. Essa decisão foi histórica e abriu portas para que mais protagonistas negros assumissem papéis centrais em grandes blockbusters de ação, sem que a raça fosse o foco principal da trama, mas sim o carisma e a competência dos personagens. Bad Boys também é famoso por suas cenas de ação práticas, feitas antes do domínio total do CGI. As explosões eram reais e as perseguições de carro envolviam dublês profissionais em manobras arriscadas. Will Smith realizou muitas de suas próprias cenas de corrida, demonstrando um preparo físico invejável que se tornaria uma constante em sua carreira. O filme estabeleceu o padrão para o buddy cop movie moderno, onde a amizade entre os parceiros é tão importante quanto o caso que eles estão tentando resolver. A lealdade entre Mike e Marcus tornou-se o coração da franquia, ressoando com o público até hoje. Hoje, quase 30 anos após o lançamento, Bad Boys continua sendo uma aula de entretenimento puro.
É um filme que sobrevive ao tempo por causa de sua energia contagiante e do talento inegável de seus protagonistas. Relembrar essa obra é celebrar o início da era de ouro de Will Smith e a visão audaciosa de Michael Bay. Um verdadeiro clássico da nostalgia que continua sendo assistido e amado por milhões de brasileiros que cresceram acompanhando as aventuras desses dois detetives que, apesar de todas as confusões, sempre resolvem o problema com muito estilo e humor. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em abril de 1995, o cinema de ação mudaria para sempre com a estreia de Bad Boys. Dirigido por um estreante Michael Bay e produzido pela dupla dinâmica Jerry Bruckheimer e Don Simpson, o filme não foi apenas um sucesso de bilheteria, mas o nascimento de uma das franquias mais amadas da história. Com um orçamento modesto de 19 milhões de dólares, o longa arrecadou impressionantes 141 milhões mundialmente, provando que a química entre dois comediantes negros de televisão poderia dominar as telas de cinema. No Brasil, Bad Boys se tornou um hino da sessão da tarde, definindo o estilo de vida cool dos anos 90 com suas perseguições em Miami e diálogos afiados. Will Smith, que na época ainda era conhecido como Fresh Prince da televisão, recebeu um salário de 2 milhões de dólares para interpretar o detetive Mike Lowrey. Este papel foi o trampolim que o transformou em uma superestrela global de cinema. Já Martin Lawrence, que interpretou o detetive Marcus Burnett, recebeu um salário ligeiramente maior de 3 milhões de dólares, devido ao seu sucesso consolidado na comédia stand-up. A química entre os dois foi tão poderosa que Michael Bay frequentemente permitia que eles improvisassem cenas inteiras, resultando em alguns dos momentos mais engraçados e autênticos do filme que não estavam originalmente no roteiro. Um dos fatos mais curiosos dos bastidores envolve o icônico Porsche 911 Turbo Preto, dirigido por Mike Lowrey. O orçamento do filme era tão apertado que a produção não conseguia alugar um carro de luxo daquele nível. A solução? O próprio diretor Michael Bay emprestou seu Porsche pessoal para as filmagens. Em uma das cenas de perseguição mais famosas, Bay ficou tão nervoso com a possibilidade de bater em seu carro que ele mesmo assumiu o volante em algumas tomadas de ação. Essa dedicação pessoal do diretor ajudou a criar a estética visual saturada e frenética que se tornaria sua marca registrada em Hollywood, o famoso Bayhem. As filmagens em Miami foram intensas e cheias de desafios. A produção teve que lidar com o calor úmido da Flórida e com a logística de fechar ruas movimentadas para cenas de tiroteio. Michael Bay, vindo do mundo dos videoclipes, trouxe uma energia visual que era inovadora para a época, usando câmeras lentas dramáticas, cores vibrantes e ângulos baixos que faziam os protagonistas parecerem heróis inalcançáveis. O estilo visual de Bad Boys influenciou toda uma geração de filmes de ação que viriam a seguir, misturando o glamour da moda com a violência estilizada das ruas de Miami. A trilha sonora composta por Mark Mancina, com o tema principal Bad Boys do grupo Inner Circle, tornou-se um hino instantâneo. A música capturava perfeitamente o espírito rebelde e divertido dos personagens. Curiosamente, o roteiro original foi escrito para 2 atores brancos, mas os produtores decidiram mudar a dinâmica para trazer uma nova energia ao gênero policial. Essa decisão foi histórica e abriu portas para que mais protagonistas negros assumissem papéis centrais em grandes blockbusters de ação, sem que a raça fosse o foco principal da trama, mas sim o carisma e a competência dos personagens. Bad Boys também é famoso por suas cenas de ação práticas, feitas antes do domínio total do CGI. As explosões eram reais e as perseguições de carro envolviam dublês profissionais em manobras arriscadas.
Will Smith realizou muitas de suas próprias cenas de corrida, demonstrando um preparo físico invejável que se tornaria uma constante em sua carreira. O filme estabeleceu o padrão para o buddy cop movie moderno, onde a amizade entre os parceiros é tão importante quanto o caso que eles estão tentando resolver. A lealdade entre Mike e Marcus tornou-se o coração da franquia, ressoando com o público até hoje. Hoje, quase 30 anos após o lançamento, Bad Boys continua sendo uma aula de entretenimento puro. É um filme que sobrevive ao tempo por causa de sua energia contagiante e do talento inegável de seus protagonistas. Relembrar essa obra é celebrar o início da era de ouro de Will Smith e a visão audaciosa de Michael Bay. Um verdadeiro clássico da nostalgia que continua sendo assistido e amado por milhões de brasileiros que cresceram acompanhando as aventuras desses dois detetives que, apesar de todas as confusões, sempre resolvem o problema com muito estilo e humor. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em abril de 1995, o cinema de ação mudaria para sempre com a estreia de Bad Boys. Dirigido por um estreante Michael Bay e produzido pela dupla dinâmica Jerry Bruckheimer e Don Simpson, o filme não foi apenas um sucesso de bilheteria, mas o nascimento de uma das franquias mais amadas da história. Com um orçamento modesto de 19 milhões de dólares, o longa arrecadou impressionantes 141 milhões mundialmente, provando que a química entre dois comediantes negros de televisão poderia dominar as telas de cinema. No Brasil, Bad Boys se tornou um hino da sessão da tarde, definindo o estilo de vida cool dos anos 90, com suas perseguições em Miami e diálogos afiados. Will Smith, que na época ainda era conhecido como Fresh Prince da televisão, recebeu um salário de 2 milhões de dólares para interpretar o detetive Mike Lowrey. Este papel foi o trampolim que o transformou em uma superestrela global de cinema. Já Martin Lawrence, que interpretou o detetive Marcus Burnett, recebeu um salário ligeiramente maior de 3 milhões de dólares, devido ao seu sucesso consolidado na comédia stand-up. A química entre os dois foi tão poderosa que Michael Bay frequentemente permitia que eles improvisassem cenas inteiras, resultando em alguns dos momentos mais engraçados e autênticos do filme que não estavam originalmente no roteiro. Um dos fatos mais curiosos dos bastidores envolve o icônico Porsche 911 Turbo Preto, dirigido por Mike Lowrey. O orçamento do filme era tão apertado que a produção não conseguia alugar um carro de luxo daquele nível. A solução? O próprio diretor Michael Bay emprestou seu Porsche pessoal para as filmagens. Em uma das cenas de perseguição mais famosas, Bay ficou tão nervoso com a possibilidade de bater em seu carro que ele mesmo assumiu o volante em algumas tomadas de ação. Essa dedicação pessoal do diretor ajudou a criar a estética visual saturada e frenética que se tornaria sua marca registrada em Hollywood, o famoso Bayhem. As filmagens em Miami foram intensas e cheias de desafios. A produção teve que lidar com o calor úmido da Flórida e com a logística de fechar ruas movimentadas para cenas de tiroteio. Michael Bay, vindo do mundo dos videoclipes, trouxe uma energia visual que era inovadora para a época, usando câmeras lentas dramáticas, cores vibrantes e ângulos baixos que faziam os protagonistas parecerem heróis inalcançáveis. O estilo visual de Bad Boys influenciou toda uma geração de filmes de ação que viriam a seguir, misturando o glamour da moda com a violência estilizada das ruas de Miami. A trilha sonora composta por Mark Mancina, com o tema principal Bad Boys do grupo Inner Circle, tornou-se um hino instantâneo. A música capturava perfeitamente o espírito rebelde e divertido dos personagens. Curiosamente, o roteiro original foi escrito para 2 atores brancos, mas os produtores decidiram mudar a dinâmica para trazer uma nova energia ao gênero policial.
Essa decisão foi histórica e abriu portas para que mais protagonistas negros assumissem papéis centrais em grandes blockbusters de ação, sem que a raça fosse o foco principal da trama, mas sim o carisma e a competência dos personagens. Bad Boys também é famoso por suas cenas de ação práticas, feitas antes do domínio total do CGI. As explosões eram reais e as perseguições de carro envolviam dublês profissionais em manobras arriscadas. Will Smith realizou muitas de suas próprias cenas de corrida, demonstrando um preparo físico invejável que se tornaria uma constante em sua carreira. O filme estabeleceu o padrão para o buddy cop movie moderno, onde a amizade entre os parceiros é tão importante quanto o caso que eles estão tentando resolver. A lealdade entre Mike e Marcus tornou-se o coração da franquia, ressoando com o público até hoje. Hoje, quase 30 anos após o lançamento, Bad Boys continua sendo uma aula de entretenimento puro. É um filme que sobrevive ao tempo por causa de sua energia contagiante e do talento inegável de seus protagonistas. Relembrar essa obra é celebrar o início da era de ouro de Will Smith e a visão audaciosa de Michael Bay. Um verdadeiro clássico da nostalgia que continua sendo assistido e amado por milhões de brasileiros que cresceram acompanhando as aventuras desses dois detetives que, apesar de todas as confusões, sempre resolvem o problema com muito estilo e humor. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em abril de 1995, o cinema de ação mudaria para sempre com a estreia de Bad Boys. Dirigido por um estreante Michael Bay e produzido pela dupla dinâmica Jerry Bruckheimer e Don Simpson, o filme não foi apenas um sucesso de bilheteria, mas o nascimento de uma das franquias mais amadas da história. Com um orçamento modesto de 19 milhões de dólares, o longa arrecadou impressionantes 141 milhões mundialmente, provando que a química entre dois comediantes negros de televisão poderia dominar as telas de cinema. No Brasil, Bad Boys se tornou um hino da sessão da tarde, definindo o estilo de vida cool dos anos 90, com suas perseguições em Miami e diálogos afiados. Will Smith, que na época ainda era conhecido como Fresh Prince da televisão, recebeu um salário de 2 milhões de dólares para interpretar o detetive Mike Lowrey. Este papel foi o trampolim que o transformou em uma superestrela global de cinema. Já Martin Lawrence, que interpretou o detetive Marcus Burnett, recebeu um salário ligeiramente maior de 3 milhões de dólares, devido ao seu sucesso consolidado na comédia stand-up. A química entre os dois foi tão poderosa que Michael Bay frequentemente permitia que eles improvisassem cenas inteiras, resultando em alguns dos momentos mais engraçados e autênticos do filme que não estavam originalmente no roteiro. Um dos fatos mais curiosos dos bastidores envolve o icônico Porsche 911 Turbo Preto, dirigido por Mike Lowrey. O orçamento do filme era tão apertado que a produção não conseguia alugar um carro de luxo daquele nível. A solução? O próprio diretor Michael Bay emprestou seu Porsche pessoal para as filmagens. Em uma das cenas de perseguição mais famosas, Bay ficou tão nervoso com a possibilidade de bater em seu carro que ele mesmo assumiu o volante em algumas tomadas de ação. Essa dedicação pessoal do diretor ajudou a criar a estética visual saturada e frenética que se tornaria sua marca registrada em Hollywood, o famoso Bayhem. As filmagens em Miami foram intensas e cheias de desafios. A produção teve que lidar com o calor úmido da Flórida e com a logística de fechar ruas movimentadas para cenas de tiroteio. Michael Bay, vindo do mundo dos videoclipes, trouxe uma energia visual que era inovadora para a época, usando câmeras lentas dramáticas, cores vibrantes e ângulos baixos que faziam os protagonistas parecerem heróis inalcançáveis.
O estilo visual de Bad Boys influenciou toda uma geração de filmes de ação que viriam a seguir, misturando o glamour da moda com a violência estilizada das ruas de Miami. A trilha sonora composta por Mark Mancina, com o tema principal Bad Boys do grupo Inner Circle, tornou-se um hino instantâneo. A música capturava perfeitamente o espírito rebelde e divertido dos personagens. Curiosamente, o roteiro original foi escrito para 2 atores brancos, mas os produtores decidiram mudar a dinâmica para trazer uma nova energia ao gênero policial. Essa decisão foi histórica e abriu portas para que mais protagonistas negros assumissem papéis centrais em grandes blockbusters de ação, sem que a raça fosse o foco principal da trama, mas sim o carisma e a competência dos personagens. Bad Boys também é famoso por suas cenas de ação práticas, feitas antes do domínio total do CGI. As explosões eram reais e as perseguições de carro envolviam dublês profissionais em manobras arriscadas. Will Smith realizou muitas de suas próprias cenas de corrida, demonstrando um preparo físico invejável que se tornaria uma constante em sua carreira. O filme estabeleceu o padrão para o buddy cop movie moderno, onde a amizade entre os parceiros é tão importante quanto o caso que eles estão tentando resolver. A lealdade entre Mike e Marcus tornou-se o coração da franquia, ressoando com o público até hoje. Hoje, quase 30 anos após o lançamento, Bad Boys continua sendo uma aula de entretenimento puro. É um filme que sobrevive ao tempo por causa de sua energia contagiante e do talento inegável de seus protagonistas. Relembrar essa obra é celebrar o início da era de ouro de Will Smith e a visão audaciosa de Michael Bay. Um verdadeiro clássico da nostalgia que continua sendo assistido e amado por milhões de brasileiros que cresceram acompanhando as aventuras desses 2 detetives que, apesar de todas as confusões, sempre resolvem o problema com muito estilo e humor. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em abril de 1995, o cinema de ação mudaria para sempre com a estreia de Bad Boys. Dirigido por um estreante Michael Bay e produzido pela dupla dinâmica Jerry Bruckheimer e Don Simpson, o filme não foi apenas um sucesso de bilheteria, mas o nascimento de uma das franquias mais amadas da história. Com um orçamento modesto de 19 milhões de dólares, o longa arrecadou impressionantes 141 milhões mundialmente, provando que a química entre 2 comediantes negros de televisão poderia dominar as telas de cinema. No Brasil, Bad Boys se tornou um hino da sessão da tarde, definindo o estilo de vida cool dos anos 90, com suas perseguições em Miami e diálogos afiados. Will Smith, que na época ainda era conhecido como Fresh Prince da televisão, recebeu um salário de 2 milhões de dólares para interpretar o detetive Mike Lowrey. Este papel foi o trampolim que o transformou em uma superestrela global de cinema. Já Martin Lawrence, que interpretou o detetive Marcus Burnett, recebeu um salário ligeiramente maior de 3 milhões de dólares, devido ao seu sucesso consolidado na comédia stand-up. A química entre os dois foi tão poderosa que Michael Bay frequentemente permitia que eles improvisassem cenas inteiras, resultando em alguns dos momentos mais engraçados e autênticos do filme que não estavam originalmente no roteiro. Um dos fatos mais curiosos dos bastidores envolve o icônico Porsche 911 Turbo Preto, dirigido por Mike Lowrey. O orçamento do filme era tão apertado que a produção não conseguia alugar um carro de luxo daquele nível. A solução? O próprio diretor Michael Bay emprestou seu Porsche pessoal para as filmagens. Em uma das cenas de perseguição mais famosas, Bay ficou tão nervoso com a possibilidade de bater em seu carro que ele mesmo assumiu o volante em algumas tomadas de ação. Essa dedicação pessoal do diretor ajudou a criar a estética visual saturada e frenética que se tornaria sua marca registrada em Hollywood, o famoso Bayhem.
As filmagens em Miami foram intensas e cheias de desafios. A produção teve que lidar com o calor úmido da Flórida e com a logística de fechar ruas movimentadas para cenas de tiroteio. Michael Bay, vindo do mundo dos videoclipes, trouxe uma energia visual que era inovadora para a época, usando câmeras lentas dramáticas, cores vibrantes e ângulos baixos que faziam os protagonistas parecerem heróis inalcançáveis. O estilo visual de Bad Boys influenciou toda uma geração de filmes de ação que viriam a seguir, misturando o glamour da moda com a violência estilizada das ruas de Miami. A trilha sonora composta por Mark Mancina, com o tema principal Bad Boys do grupo Inner Circle, tornou-se um hino instantâneo. A música capturava perfeitamente o espírito rebelde e divertido dos personagens. Curiosamente, o roteiro original foi escrito para 2 atores brancos, mas os produtores decidiram mudar a dinâmica para trazer uma nova energia ao gênero policial. Essa decisão foi histórica e abriu portas para que mais protagonistas negros assumissem papéis centrais em grandes blockbusters de ação, sem que a raça fosse o foco principal da trama, mas sim o carisma e a competência dos personagens. Bad Boys também é famoso por suas cenas de ação práticas, feitas antes do domínio total do CGI. As explosões eram reais e as perseguições de carro envolviam dublês profissionais em manobras arriscadas. Will Smith realizou muitas de suas próprias cenas de corrida, demonstrando um preparo físico invejável que se tornaria uma constante em sua carreira. O filme estabeleceu o padrão para o buddy cop movie moderno, onde a amizade entre os parceiros é tão importante quanto o caso que eles estão tentando resolver. A lealdade entre Mike e Marcus tornou-se o coração da franquia, ressoando com o público até hoje. Hoje, quase 30 anos após o lançamento, Bad Boys continua sendo uma aula de entretenimento puro. É um filme que sobrevive ao tempo por causa de sua energia contagiante e do talento inegável de seus protagonistas. Relembrar essa obra é celebrar o início da era de ouro de Will Smith e a visão audaciosa de Michael Bay. Um verdadeiro clássico da nostalgia que continua sendo assistido e amado por milhões de brasileiros que cresceram acompanhando as aventuras desses 2 detetives que, apesar de todas as confusões, sempre resolvem o problema com muito estilo e humor. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em abril de 1995, o cinema de ação mudaria para sempre com a estreia de Bad Boys. Dirigido por um estreante Michael Bay e produzido pela dupla dinâmica Jerry Bruckheimer e Don Simpson, o filme não foi apenas um sucesso de bilheteria, mas o nascimento de uma das franquias mais amadas da história. Com um orçamento modesto de 19 milhões de dólares, o longa arrecadou impressionantes 141 milhões mundialmente, provando que a química entre 2 comediantes negros de televisão poderia dominar as telas de cinema. No Brasil, Bad Boys se tornou um hino da sessão da tarde, definindo o estilo de vida cool dos anos 90, com suas perseguições em Miami e diálogos afiados. Will Smith, que na época ainda era conhecido como Fresh Prince da televisão, recebeu um salário de 2 milhões de dólares para interpretar o detetive Mike Lowrey. Este papel foi o trampolim que o transformou em uma superestrela global de cinema. Já Martin Lawrence, que interpretou o detetive Marcus Burnett, recebeu um salário ligeiramente maior de 3 milhões de dólares, devido ao seu sucesso consolidado na comédia stand-up. A química entre os dois foi tão poderosa que Michael Bay frequentemente permitia que eles improvisassem cenas inteiras, resultando em alguns dos momentos mais engraçados e autênticos do filme que não estavam originalmente no roteiro. Um dos fatos mais curiosos dos bastidores envolve o icônico Porsche 911 Turbo Preto, dirigido por Mike Lowrey. O orçamento do filme era tão apertado que a produção não conseguia alugar um carro de luxo daquele nível. A solução
o próprio diretor Michael Bay emprestou seu Porsche pessoal para as filmagens. Em uma das cenas de perseguição mais famosas, Bay ficou tão nervoso com a possibilidade de bater em seu carro que ele mesmo assumiu o volante em algumas tomadas de ação. Essa dedicação pessoal do diretor ajudou a criar a estética visual saturada e frenética que se tornaria sua marca registrada em Hollywood, o famoso Bayhem. As filmagens em Miami foram intensas e cheias de desafios. A produção teve que lidar com o calor úmido da Flórida e com a logística de fechar ruas movimentadas para cenas de tiroteio. Michael Bay, vindo do mundo dos videoclipes, trouxe uma energia visual que era inovadora para a época, usando câmeras lentas dramáticas, cores vibrantes e ângulos baixos que faziam os protagonistas parecerem heróis inalcançáveis. O estilo visual de Bad Boys influenciou toda uma geração de filmes de ação que viriam a seguir, misturando o glamour da moda com a violência estilizada das ruas de Miami. A trilha sonora composta por Mark Mancina, com o tema principal Bad Boys do grupo Inner Circle, tornou-se um hino instantâneo. A música capturava perfeitamente o espírito rebelde e divertido dos personagens. Curiosamente, o roteiro original foi escrito para 2 atores brancos, mas os produtores decidiram mudar a dinâmica para trazer uma nova energia ao gênero policial. Essa decisão foi histórica e abriu portas para que mais protagonistas negros assumissem papéis centrais em grandes blockbusters de ação, sem que a raça fosse o foco principal da trama, mas sim o carisma e a competência dos personagens. Bad Boys também é famoso por suas cenas de ação práticas, feitas antes do domínio total do CGI. As explosões eram reais e as perseguições de carro envolviam dublês profissionais em manobras arriscadas. Will Smith realizou muitas de suas próprias cenas de corrida, demonstrando um preparo físico invejável que se tornaria uma constante em sua carreira. O filme estabeleceu o padrão para o buddy cop movie moderno, onde a amizade entre os parceiros é tão importante quanto o caso que eles estão tentando resolver. A lealdade entre Mike e Marcus tornou-se o coração da franquia, ressoando com o público até hoje. Hoje, quase 30 anos após o lançamento, Bad Boys continua sendo uma aula de entretenimento puro. É um filme que sobrevive ao tempo por causa de sua energia contagiante e do talento inegável de seus protagonistas. Relembrar essa obra é celebrar o início da era de ouro de Will Smith e a visão audaciosa de Michael Bay. Um verdadeiro clássico da nostalgia que continua sendo assistido e amado por milhões de brasileiros que cresceram acompanhando as aventuras desses 2 detetives que, apesar de todas as confusões, sempre resolvem o problema com muito estilo e humor. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em abril de 1995, o cinema de ação mudaria para sempre com a estreia de Bad Boys. Dirigido por um estreante Michael Bay e produzido pela dupla dinâmica Jerry Bruckheimer e Don Simpson, o filme não foi apenas um sucesso de bilheteria, mas o nascimento de uma das franquias mais amadas da história. Com um orçamento modesto de 19 milhões de dólares, o longa arrecadou impressionantes 141 milhões mundialmente, provando que a química entre 2 comediantes negros de televisão poderia dominar as telas de cinema. No Brasil, Bad Boys se tornou um hino da sessão da tarde, definindo o estilo de vida cool dos anos 90, com suas perseguições em Miami e diálogos afiados. Will Smith, que na época ainda era conhecido como Fresh Prince da televisão, recebeu um salário de 2 milhões de dólares para interpretar o detetive Mike Lowrey. Este papel foi o trampolim que o transformou em uma superestrela global de cinema. Já Martin Lawrence, que interpretou o detetive Marcus Burnett,
recebeu um salário ligeiramente maior de 3 milhões de dólares, devido ao seu sucesso consolidado na comédia stand-up. A química entre os dois foi tão poderosa que Michael Bay frequentemente permitia que eles improvisassem cenas inteiras, resultando em alguns dos momentos mais engraçados e autênticos do filme que não estavam originalmente no roteiro. Um dos fatos mais curiosos dos bastidores envolve o icônico Porsche 911 Turbo Preto, dirigido por Mike Lowrey. O orçamento do filme era tão apertado que a produção não conseguia alugar um carro de luxo daquele nível. A solução? O próprio diretor Michael Bay emprestou seu Porsche pessoal para as filmagens. Em uma das cenas de perseguição mais famosas, Bay ficou tão nervoso com a possibilidade de bater em seu carro que ele mesmo assumiu o volante em algumas tomadas de ação. Essa dedicação pessoal do diretor ajudou a criar a estética visual saturada e frenética que se tornaria sua marca registrada em Hollywood, o famoso Bayhem. As filmagens em Miami foram intensas e cheias de desafios. A produção teve que lidar com o calor úmido da Flórida e com a logística de fechar ruas movimentadas para cenas de tiroteio. Michael Bay, vindo do mundo dos videoclipes, trouxe uma energia visual que era inovadora para a época, usando câmeras lentas dramáticas, cores vibrantes e ângulos baixos que faziam os protagonistas parecerem heróis inalcançáveis. O estilo visual de Bad Boys influenciou toda uma geração de filmes de ação que viriam a seguir, misturando o glamour da moda com a violência estilizada das ruas de Miami. A trilha sonora composta por Mark Mancina, com o tema principal Bad Boys do grupo Inner Circle, tornou-se um hino instantâneo. A música capturava perfeitamente o espírito rebelde e divertido dos personagens. Curiosamente, o roteiro original foi escrito para 2 atores brancos, mas os produtores decidiram mudar a dinâmica para trazer uma nova energia ao gênero policial. Essa decisão foi histórica e abriu portas para que mais protagonistas negros assumissem papéis centrais em grandes blockbusters de ação, sem que a raça fosse o foco principal da trama, mas sim o carisma e a competência dos personagens. Bad Boys também é famoso por suas cenas de ação práticas, feitas antes do domínio total do CGI. As explosões eram reais e as perseguições de carro envolviam dublês profissionais em manobras arriscadas. Will Smith realizou muitas de suas próprias cenas de corrida, demonstrando um preparo físico invejável que se tornaria uma constante em sua carreira. O filme estabeleceu o padrão para o buddy cop movie moderno, onde a amizade entre os parceiros é tão importante quanto o caso que eles estão tentando resolver. A lealdade entre Mike e Marcus tornou-se o coração da franquia, ressoando com o público até hoje. Hoje, quase 30 anos após o lançamento, Bad Boys continua sendo uma aula de entretenimento puro. É um filme que sobrevive ao tempo por causa de sua energia contagiante e do talento inegável de seus protagonistas. Relembrar essa obra é celebrar o início da era de ouro de Will Smith e a visão audaciosa de Michael Bay. Um verdadeiro clássico da nostalgia que continua sendo assistido e amado por milhões de brasileiros que cresceram acompanhando as aventuras desses 2 detetives que, apesar de todas as confusões, sempre resolvem o problema com muito estilo e humor. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em abril de 1995, o cinema de ação mudaria para sempre com a estreia de Bad Boys. Dirigido por um estreante Michael Bay e produzido pela dupla dinâmica Jerry Bruckheimer e Don Simpson, o filme não foi apenas um sucesso de bilheteria, mas o nascimento de uma das franquias mais amadas da história. Com um orçamento modesto de 19 milhões de dólares, o longa arrecadou impressionantes 141 milhões mundialmente, provando que a química entre 2 comediantes negros de televisão poderia dominar as telas de cinema. No Brasil,
Bad Boys se tornou um hino da sessão da tarde, definindo o estilo de vida cool dos anos 90 com suas perseguições em Miami e diálogos afiados. Will Smith, que na época ainda era conhecido como Fresh Prince da televisão, recebeu um salário de $2 milhões para interpretar o detetive Mike Lowrey. Este papel foi o trampolim que o transformou em uma superestrela global de cinema. Já Martin Lawrence, que interpretou o detetive Marcus Burnett, recebeu um salário ligeiramente maior de $3 milhões devido ao seu sucesso consolidado na comédia stand-up. A química entre os dois foi tão poderosa que Michael Bay frequentemente permitia que eles improvisassem cenas inteiras, resultando em alguns dos momentos mais engraçados e autênticos do filme que não estavam originalmente no roteiro. Um dos fatos mais curiosos dos bastidores envolve o icônico Porsche 911 Turbo Preto, dirigido por Mike Lowrey. O orçamento do filme era tão apertado que a produção não conseguia alugar um carro de luxo daquele nível. A solução? O próprio diretor Michael Bay emprestou seu Porsche pessoal para as filmagens. Em uma das cenas de perseguição mais famosas, Bay ficou tão nervoso com a possibilidade de bater em seu carro que ele mesmo assumiu o volante em algumas tomadas de ação. Essa dedicação pessoal do diretor ajudou a criar a estética visual saturada e frenética que se tornaria sua marca registrada em Hollywood, o famoso Bayhem. As filmagens em Miami foram intensas e cheias de desafios. A produção teve que lidar com o calor úmido da Flórida e com a logística de fechar ruas movimentadas para cenas de tiroteio. Michael Bay, vindo do mundo dos videoclipes, trouxe uma energia visual que era inovadora para a época, usando câmeras lentas dramáticas, cores vibrantes e ângulos baixos que faziam os protagonistas parecerem heróis inalcançáveis. O estilo visual de Bad Boys influenciou toda uma geração de filmes de ação que viriam a seguir, misturando o glamour da moda com a violência estilizada das ruas de Miami. A trilha sonora composta por Mark Mancina, com o tema principal Bad Boys do grupo Inner Circle, tornou-se um hino instantâneo. A música capturava perfeitamente o espírito rebelde e divertido dos personagens. Curiosamente, o roteiro original foi escrito para 2 atores brancos, mas os produtores decidiram mudar a dinâmica para trazer uma nova energia ao gênero policial. Essa decisão foi histórica e abriu portas para que mais protagonistas negros assumissem papéis centrais em grandes blockbusters de ação, sem que a raça fosse o foco principal da trama, mas sim o carisma e a competência dos personagens. Bad Boys também é famoso por suas cenas de ação práticas, feitas antes do domínio total do CGI. As explosões eram reais e as perseguições de carro envolviam dublês profissionais em manobras arriscadas. Will Smith realizou muitas de suas próprias cenas de corrida, demonstrando um preparo físico invejável que se tornaria uma constante em sua carreira. O filme estabeleceu o padrão para o buddy cop movie moderno, onde a amizade entre os parceiros é tão importante quanto o caso que eles estão tentando resolver. A lealdade entre Mike e Marcus tornou-se o coração da franquia, ressoando com o público até hoje. Hoje, quase 30 anos após o lançamento, Bad Boys continua sendo uma aula de entretenimento puro. É um filme que sobrevive ao tempo por causa de sua energia contagiante e do talento inegável de seus protagonistas. Relembrar essa obra é celebrar o início da era de ouro de Will Smith e a visão audaciosa de Michael Bay. Um verdadeiro clássico da nostalgia que continua sendo assistido e amado por milhões de brasileiros que cresceram acompanhando as aventuras desses 2 detetives que, apesar de todas as confusões, sempre resolvem o problema com muito estilo e humor. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming.
Em abril de 1995, o cinema de ação mudaria para sempre com a estreia de Bad Boys. Dirigido por um estreante Michael Bay e produzido pela dupla dinâmica Jerry Bruckheimer e Don Simpson, o filme não foi apenas um sucesso de bilheteria, mas o nascimento de uma das franquias mais amadas da história. Com um orçamento modesto de 19 milhões de dólares, o longa arrecadou impressionantes 141 milhões mundialmente, provando que a química entre dois comediantes negros de televisão poderia dominar as telas de cinema. No Brasil, Bad Boys se tornou um hino da sessão da tarde, definindo o estilo de vida cool dos anos 90, com suas perseguições em Miami e diálogos afiados. Will Smith, que na época ainda era conhecido como Fresh Prince da televisão, recebeu um salário de 2 milhões de dólares para interpretar o detetive Mike Lowrey. Este papel foi o trampolim que o transformou em uma superestrela global de cinema. Já Martin Lawrence, que interpretou o detetive Marcus Burnett, recebeu um salário ligeiramente maior de 3 milhões de dólares, devido ao seu sucesso consolidado na comédia stand-up. A química entre os dois foi tão poderosa que Michael Bay frequentemente permitia que eles improvisassem cenas inteiras, resultando em alguns dos momentos mais engraçados e autênticos do filme que não estavam originalmente no roteiro. Um dos fatos mais curiosos dos bastidores envolve o icônico Porsche 911 Turbo Preto, dirigido por Mike Lowrey. O orçamento do filme era tão apertado que a produção não conseguia alugar um carro de luxo daquele nível. A solução? O próprio diretor Michael Bay emprestou seu Porsche pessoal para as filmagens. Em uma das cenas de perseguição mais famosas, Bay ficou tão nervoso com a possibilidade de bater em seu carro que ele mesmo assumiu o volante em algumas tomadas de ação. Essa dedicação pessoal do diretor ajudou a criar a estética visual saturada e frenética que se tornaria sua marca registrada em Hollywood, o famoso Bayhem. As filmagens em Miami foram intensas e cheias de desafios. A produção teve que lidar com o calor úmido da Flórida e com a logística de fechar ruas movimentadas para cenas de tiroteio. Michael Bay, vindo do mundo dos videoclipes, trouxe uma energia visual que era inovadora para a época, usando câmeras lentas dramáticas, cores vibrantes e ângulos baixos que faziam os protagonistas parecerem heróis inalcançáveis. O estilo visual de Bad Boys influenciou toda uma geração de filmes de ação que viriam a seguir, misturando o glamour da moda com a violência estilizada das ruas de Miami. A trilha sonora composta por Mark Mancina, com o tema principal Bad Boys do grupo Inner Circle, tornou-se um hino instantâneo. A música capturava perfeitamente o espírito rebelde e divertido dos personagens. Curiosamente, o roteiro original foi escrito para 2 atores brancos, mas os produtores decidiram mudar a dinâmica para trazer uma nova energia ao gênero policial. Essa decisão foi histórica e abriu portas para que mais protagonistas negros assumissem papéis centrais em grandes blockbusters de ação, sem que a raça fosse o foco principal da trama, mas sim o carisma e a competência dos personagens. Bad Boys também é famoso por suas cenas de ação práticas, feitas antes do domínio total do CGI. As explosões eram reais e as perseguições de carro envolviam dublês profissionais em manobras arriscadas. Will Smith realizou muitas de suas próprias cenas de corrida, demonstrando um preparo físico invejável que se tornaria uma constante em sua carreira. O filme estabeleceu o padrão para o buddy cop movie moderno, onde a amizade entre os parceiros é tão importante quanto o caso que eles estão tentando resolver. A lealdade entre Mike e Marcus tornou-se o coração da franquia, ressoando com o público até hoje. Hoje, quase 30 anos após o lançamento, Bad Boys continua sendo uma aula de entretenimento puro. É um filme que sobrevive ao tempo por causa de sua energia contagiante e do talento inegável de seus protagonistas. Relembrar essa obra é celebrar o início da era de ouro de Will Smith e a visão audaciosa de Michael Bay.
Um verdadeiro clássico da nostalgia que continua sendo assistido e amado por milhões de brasileiros que cresceram acompanhando as aventuras desses dois detetives que, apesar de todas as confusões, sempre resolvem o problema com muito estilo e humor. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em abril de 1995, o cinema de ação mudaria para sempre com a estreia de Bad Boys. Dirigido por um estreante Michael Bay e produzido pela dupla dinâmica Jerry Bruckheimer e Don Simpson, o filme não foi apenas um sucesso de bilheteria, mas o nascimento de uma das franquias mais amadas da história. Com um orçamento modesto de 19 milhões de dólares, o longa arrecadou impressionantes 141 milhões mundialmente, provando que a química entre dois comediantes negros de televisão poderia dominar as telas de cinema. No Brasil, Bad Boys se tornou um hino da sessão da tarde, definindo o estilo de vida cool dos anos 90 com suas perseguições em Miami e diálogos afiados. Will Smith, que na época ainda era conhecido como Fresh Prince da televisão, recebeu um salário de 2 milhões de dólares para interpretar o detetive Mike Lowrey. Este papel foi o trampolim que o transformou em uma superestrela global de cinema. Já Martin Lawrence, que interpretou o detetive Marcus Burnett, recebeu um salário ligeiramente maior de 3 milhões de dólares, devido ao seu sucesso consolidado na comédia stand-up. A química entre os dois foi tão poderosa que Michael Bay frequentemente permitia que eles improvisassem cenas inteiras, resultando em alguns dos momentos mais engraçados e autênticos do filme que não estavam originalmente no roteiro. Um dos fatos mais curiosos dos bastidores envolve o icônico Porsche 911 Turbo Preto, dirigido por Mike Lowrey. O orçamento do filme era tão apertado que a produção não conseguia alugar um carro de luxo daquele nível. A solução? O próprio diretor Michael Bay emprestou seu Porsche pessoal para as filmagens. Em uma das cenas de perseguição mais famosas, Bay ficou tão nervoso com a possibilidade de bater em seu carro que ele mesmo assumiu o volante em algumas tomadas de ação. Essa dedicação pessoal do diretor ajudou a criar a estética visual saturada e frenética que se tornaria sua marca registrada em Hollywood, o famoso Bayhem. As filmagens em Miami foram intensas e cheias de desafios. A produção teve que lidar com o calor úmido da Flórida e com a logística de fechar ruas movimentadas para cenas de tiroteio. Michael Bay, vindo do mundo dos videoclipes, trouxe uma energia visual que era inovadora para a época, usando câmeras lentas dramáticas, cores vibrantes e ângulos baixos que faziam os protagonistas parecerem heróis inalcançáveis. O estilo visual de Bad Boys influenciou toda uma geração de filmes de ação que viriam a seguir, misturando o glamour da moda com a violência estilizada das ruas de Miami. A trilha sonora composta por Mark Mancina, com o tema principal Bad Boys do grupo Inner Circle, tornou-se um hino instantâneo. A música capturava perfeitamente o espírito rebelde e divertido dos personagens. Curiosamente, o roteiro original foi escrito para 2 atores brancos, mas os produtores decidiram mudar a dinâmica para trazer uma nova energia ao gênero policial. Essa decisão foi histórica e abriu portas para que mais protagonistas negros assumissem papéis centrais em grandes blockbusters de ação, sem que a raça fosse o foco principal da trama, mas sim o carisma e a competência dos personagens. Bad Boys também é famoso por suas cenas de ação práticas, feitas antes do domínio total do CGI. As explosões eram reais e as perseguições de carro envolviam dublês profissionais em manobras arriscadas. Will Smith realizou muitas de suas próprias cenas de corrida, demonstrando um preparo físico invejável que se tornaria uma constante em sua carreira. O filme estabeleceu o padrão para o buddy cop movie moderno, onde a amizade entre os parceiros é tão importante quanto o caso que eles estão tentando resolver.
A lealdade entre Mike e Marcus tornou-se o coração da franquia, ressoando com o público até hoje. Hoje, quase 30 anos após o lançamento, Bad Boys continua sendo uma aula de entretenimento puro. É um filme que sobrevive ao tempo por causa de sua energia contagiante e do talento inegável de seus protagonistas. Relembrar essa obra é celebrar o início da era de ouro de Will Smith e a visão audaciosa de Michael Bay. Um verdadeiro clássico da nostalgia que continua sendo assistido e amado por milhões de brasileiros que cresceram acompanhando as aventuras desses dois detetives que, apesar de todas as confusões, sempre resolvem o problema com muito estilo e humor. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em abril de 1995, o cinema de ação mudaria para sempre com a estreia de Bad Boys. Dirigido por um estreante Michael Bay e produzido pela dupla dinâmica Jerry Bruckheimer e Don Simpson, o filme não foi apenas um sucesso de bilheteria, mas o nascimento de uma das franquias mais amadas da história. Com um orçamento modesto de 19 milhões de dólares, o longa arrecadou impressionantes 141 milhões mundialmente, provando que a química entre dois comediantes negros de televisão poderia dominar as telas de cinema. No Brasil, Bad Boys se tornou um hino da sessão da tarde, definindo o estilo de vida cool dos anos 90 com suas perseguições em Miami e diálogos afiados. Will Smith, que na época ainda era conhecido como Fresh Prince da televisão, recebeu um salário de 2 milhões de dólares para interpretar o detetive Mike Lowrey. Este papel foi o trampolim que o transformou em uma superestrela global de cinema. Já Martin Lawrence, que interpretou o detetive Marcus Burnett, recebeu um salário ligeiramente maior de 3 milhões de dólares, devido ao seu sucesso consolidado na comédia stand-up. A química entre os dois foi tão poderosa que Michael Bay frequentemente permitia que eles improvisassem cenas inteiras, resultando em alguns dos momentos mais engraçados e autênticos do filme que não estavam originalmente no roteiro. Um dos fatos mais curiosos dos bastidores envolve o icônico Porsche 911 Turbo Preto, dirigido por Mike Lowrey. O orçamento do filme era tão apertado que a produção não conseguia alugar um carro de luxo daquele nível. A solução? O próprio diretor Michael Bay emprestou seu Porsche pessoal para as filmagens. Em uma das cenas de perseguição mais famosas, Bay ficou tão nervoso com a possibilidade de bater em seu carro que ele mesmo assumiu o volante em algumas tomadas de ação. Essa dedicação pessoal do diretor ajudou a criar a estética visual saturada e frenética que se tornaria sua marca registrada em Hollywood, o famoso Bayhem. As filmagens em Miami foram intensas e cheias de desafios. A produção teve que lidar com o calor úmido da Flórida e com a logística de fechar ruas movimentadas para cenas de tiroteio. Michael Bay, vindo do mundo dos videoclipes, trouxe uma energia visual que era inovadora para a época, usando câmeras lentas dramáticas, cores vibrantes e ângulos baixos que faziam os protagonistas parecerem heróis inalcançáveis. O estilo visual de Bad Boys influenciou toda uma geração de filmes de ação que viriam a seguir, misturando o glamour da moda com a violência estilizada das ruas de Miami. A trilha sonora composta por Mark Mancina, com o tema principal Bad Boys do grupo Inner Circle, tornou-se um hino instantâneo. A música capturava perfeitamente o espírito rebelde e divertido dos personagens. Curiosamente, o roteiro original foi escrito para 2 atores brancos, mas os produtores decidiram mudar a dinâmica para trazer uma nova energia ao gênero policial. Essa decisão foi histórica e abriu portas para que mais protagonistas negros assumissem papéis centrais em grandes blockbusters de ação, sem que a raça fosse o foco principal da trama, mas sim o carisma e a competência dos personagens.
Bad Boys também é famoso por suas cenas de ação práticas, feitas antes do domínio total do CGI. As explosões eram reais e as perseguições de carro envolviam dublês profissionais em manobras arriscadas. Will Smith realizou muitas de suas próprias cenas de corrida, demonstrando um preparo físico invejável que se tornaria uma constante em sua carreira. O filme estabeleceu o padrão para o buddy cop movie moderno, onde a amizade entre os parceiros é tão importante quanto o caso que eles estão tentando resolver. A lealdade entre Mike e Marcus tornou-se o coração da franquia, ressoando com o público até hoje. Hoje, quase 30 anos após o lançamento, Bad Boys continua sendo uma aula de entretenimento puro. É um filme que sobrevive ao tempo por causa de sua energia contagiante e do talento inegável de seus protagonistas. Relembrar essa obra é celebrar o início da era de ouro de Will Smith e a visão audaciosa de Michael Bay. Um verdadeiro clássico da nostalgia que continua sendo assistido e amado por milhões de brasileiros que cresceram acompanhando as aventuras desses dois detetives que, apesar de todas as confusões, sempre resolvem o problema com muito estilo e humor. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em abril de 1995, o cinema de ação mudaria para sempre com a estreia de Bad Boys. Dirigido por um estreante Michael Bay e produzido pela dupla dinâmica Jerry Bruckheimer e Don Simpson, o filme não foi apenas um sucesso de bilheteria, mas o nascimento de uma das franquias mais amadas da história. Com um orçamento modesto de 19 milhões de dólares, o longa arrecadou impressionantes 141 milhões mundialmente, provando que a química entre dois comediantes negros de televisão poderia dominar as telas de cinema. No Brasil, Bad Boys se tornou um hino da sessão da tarde, definindo o estilo de vida cool dos anos 90, com suas perseguições em Miami e diálogos afiados. Will Smith, que na época ainda era conhecido como o Fresh Prince da televisão, recebeu um salário de 2 milhões de dólares para interpretar o detetive Mike Lowrey. Este papel foi o trampolim que o transformou em uma superestrela global de cinema. Já Martin Lawrence, que interpretou o detetive Marcus Burnett, recebeu um salário ligeiramente maior de 3 milhões de dólares, devido ao seu sucesso consolidado na comédia stand-up. A química entre os dois foi tão poderosa que Michael Bay frequentemente permitia que eles improvisassem cenas inteiras, resultando em alguns dos momentos mais engraçados e autênticos do filme que não estavam originalmente no roteiro. Um dos fatos mais curiosos dos bastidores envolve o icônico Porsche 911 Turbo Preto, dirigido por Mike Lowrey. O orçamento do filme era tão apertado que a produção não conseguia alugar um carro de luxo daquele nível. A solução? O próprio diretor Michael Bay emprestou seu Porsche pessoal para as filmagens. Em uma das cenas de perseguição mais famosas, Bay ficou tão nervoso com a possibilidade de bater em seu carro que ele mesmo assumiu o volante em algumas tomadas de ação. Essa dedicação pessoal do diretor ajudou a criar a estética visual saturada e frenética que se tornaria sua marca registrada em Hollywood, o famoso Bayhem. As filmagens em Miami foram intensas e cheias de desafios. A produção teve que lidar com o calor úmido da Flórida e com a logística de fechar ruas movimentadas para cenas de tiroteio. Michael Bay, vindo do mundo dos videoclipes, trouxe uma energia visual que era inovadora para a época, usando câmeras lentas dramáticas, cores vibrantes e ângulos baixos que faziam os protagonistas parecerem heróis inalcançáveis. O estilo visual de Bad Boys influenciou toda uma geração de filmes de ação que viriam a seguir, misturando o glamour da moda com a violência estilizada das ruas de Miami. A trilha sonora composta por Mark Mancina, com o tema principal Bad Boys do grupo Inner Circle, tornou-se um hino instantâneo. A música
capturava perfeitamente o espírito rebelde e divertido dos personagens. Curiosamente, o roteiro original foi escrito para 2 atores brancos, mas os produtores decidiram mudar a dinâmica para trazer uma nova energia ao gênero policial. Essa decisão foi histórica e abriu portas para que mais protagonistas negros assumissem papéis centrais em grandes blockbusters de ação, sem que a raça fosse o foco principal da trama, mas sim o carisma e a competência dos personagens. Bad Boys também é famoso por suas cenas de ação práticas, feitas antes do domínio total do CGI. As explosões eram reais e as perseguições de carro envolviam dublês profissionais em manobras arriscadas. Will Smith realizou muitas de suas próprias cenas de corrida, demonstrando um preparo físico invejável que se tornaria uma constante em sua carreira. O filme estabeleceu o padrão para o buddy cop movie moderno, onde a amizade entre os parceiros é tão importante quanto o caso que eles estão tentando resolver. A lealdade entre Mike e Marcus tornou-se o coração da franquia, ressoando com o público até hoje. Hoje, quase 30 anos após o lançamento, Bad Boys continua sendo uma aula de entretenimento puro. É um filme que sobrevive ao tempo por causa de sua energia contagiante e do talento inegável de seus protagonistas. Relembrar essa obra é celebrar o início da era de ouro de Will Smith e a visão audaciosa de Michael Bay. Um verdadeiro clássico da nostalgia que continua sendo assistido e amado por milhões de brasileiros que cresceram acompanhando as aventuras desses 2 detetives que, apesar de todas as confusões, sempre resolvem o problema com muito estilo e humor.